E hoje a nossa reflexão é sobre negociação, não é isso? Se tem lado Exatamente. Vamos falar de negociação. de negociação e valores, né? Então, se apresenta um pouquinho para o pessoal, Eveline, sobre você, sobre o seu trabalho. Boa noite para vocês. Eu que agradeço o convite, né? É tão bom conversar contigo, ou no meu canal, ou no seu. Eu sei que a conversa sempre é boa, né? Então, eu gosto bastante. Obrigada. E é sempre bom trazer esses temas que a gente consegue refletir bastante, e são temas que são abertos, né? Não são temas que têm um- uma coisa definida. Eu gosto disso, da gente poder trabalhar, refletir, né? Botar a cabecinha para funcionar. Bom, eu sou engenheira civil de formação, aí tenho formação também de coach, que é o que vai me ajudar bastante aqui nessa conversa que a gente vai ter para falar de valores, né? De negociação e valores. Acho que vai mesclar um pouco da minha experiência de engenheira e da minha formação de coach, experiência também, que vai abranger bem essa parte de valores. Eu acho que vai ficar um papo bem bacana. É verdade, é verdade. Então, assim, a gente para tentar falar sobre negociação, né? Que a gente tem aqui hoje, né? A gente tem muitos contratos que a gente realiza aqui no escritório, né? E cada contrato que chega aqui para a gente ler, normalmente só tem cláusula para um lado, né? Assim, então, assim, tem uma multa contratual, mas só tem se um descumprir, o outro não tem nada. Então, assim, e aí, assim, se eu sou advogada de uma parte, aí eu vou colocar a multa para aquela parte, não vou colocar para outra parte. Então, isso é um ponto, assim, que eu vejo que é um pouco desequilibrado, né? Que é, o ideal seria colocar cláusulas no contrato que sejam equilibradas, né? Que se o que é para um, que seja também para o outro, né? E aí, muitas vezes, quando a gente está pontuando isso, porque contrato é assim, contrato é a formalização do que já está combinado entre as partes, né? De forma verbal. Se não for bom, se eu colocar no contrato só cláusulas, né, que forem bons para que forem boas para um lado e não for, né, aí é lógico que isso não vai ser bom no futuro. Então a execução desse contrato pode né, pode não acontecer de uma forma correta, né? Enfim, pode trazer problemas jurídicos, problemas, né? Enfim, para discutir depois. Então, assim, sempre quando a gente está pensando em colocar regras no contrato para atender as duas partes, para que seja um contrato equilibrado, um contrato sólido, um contrato justo, né? Alguém pergunta assim, ah, mas que lado você está? Né? De que lado você está? Por quem você foi contratada, né? Então, por isso que eu queria discutir com você o que você acha sobre essa questão, você que é coach, né? Que tem toda essa questão de valores também, que quando a gente né, formaliza um contrato, tem também a questão de valores. Claro. Então, nesse primeiro momento, o que eu gostaria de te perguntar? O que você acha disso? Essa questão de negociação, se você acha que a negociação ela tem um lado, então assim, se eu fui contratada pelo cliente A, então eu tenho que só formular cláusulas para esse cliente, assim, em detrimento do outro. Como que você vê isso? Tá. Você colocou aqui uma negociação mais específica da tua área, né? Mas eu acho que no decorrer da nossa conversa, eu acho que a negociação, né? É uma negociação, é uma coisa muito ampla. Tudo é uma negociação. Se você vai fazer um contrato de prestação de serviço, também é uma negociação. Então, eu acho que o que a gente vai tratar também serve para todo tipo de negociação, não só uma negociação quando está havendo uma discórdia, ou algum desentendimento entre as partes, ou algum conflito. Eu acho que negociação abrange tudo. Tudo que você está sempre negociando, você faz negociação no seu dia a dia. E um contrato de prestação de serviço do rapaz que vai pintar a sua casa é também uma negociação. Então, eu acho que a gente acaba ampliando um pouco mais esse leque de negociação, tá?
Aí você falou dos lados, né? De estar de um lado, de estar de outro. O que acontece? Primeiro, a gente tem que, claro, isso com certeza eu sei que vocês executam, você principalmente. Entender o que o cliente quer, né? O que meu cliente quer? A parte daí eu acho a negociação no sentido que a gente vai chegar nos valores. O que meu cliente quer? Eu quero realmente uma coisa que seja justa, eu quero um contrato duradouro, eu quero, se for um contrato de serviço, eu quero um contrato duradouro, onde a gente realmente possa seguir com isso e até esquecer que tem um contrato. O contrato fica até guardado porque a gente não vai usar. Então, aí fica mais fácil, fica uma coisa exatamente como você disse, mais equilibrada. Mas você também vai ter aquele cliente que quer tudo para si, né? Eu quero um contrato leonino, como a gente fala. Eu quero um contrato onde eu tenha as vantagens e o outro só tem os prejuízos. Então, assim, tudo será para mim. Fica muito difícil a hora que você chega com as partes nesse ponto, né? Eu acho que cabe colocar para o cliente, primeiro isso, o que ele está querendo e mostrar, olha, o que você está querendo, não, talvez nem deixe o seu contrato em pé. Porque a gente tem, numa negociação, a gente quer o quê? Que a coisa flua, que a coisa aconteça e que fique bom. Não adianta amanhã a outra parte começar a entrar com um processo contra você ou quebrar alguma das cláusulas, não efetivar o que está marcado, o que está escrito para acontecer, porque não concordou e na hora da negociação aceitou, só que depois não vai conseguir cumprir. Eu acho que isso não leva a gente adiante, né? Eu já vi muito isso acontecer na parte de engenharia. E você fica no meio do caminho e você fica com um problemão. Porque, no meu caso, né, no caso de engenharia, são fornecedores. O fornecedor não dá conta de fazer o serviço. Por quê? Porque ele subdimensionou a mão de obra dele, ou o material, enfim. A coisa ficou muito justa. Eu achei ótimo, ficou bem baratinho. Só que fica inexequível. O cara quebra e, consequentemente, não é executado. Então, a outra parte que aceitou isso também tem um grande prejuízo. Estou conseguindo ser clara para você, para a gente daí chegar nos Não, valores? tá, sim, a gente, na verdade, assim, é, não, a gente chega à conclusão que não adianta, né, a gente criar regras que só fiquem boas para um lado, né, ou inobservar o outro lado, né, eu fui contratada por A, então eu acho que tem todo um critério, né, da gente conversar com essa pessoa acho que o grande ponto é esse, né, trazer um equilíbrio para o contrato para que ele possa Sim, ser cumprido, para que eu não tenha que tirar ele da gaveta, né? Ou às vezes eu até tiro o contrato da gaveta, mas é para me lembrar. Então, às vezes eu não me lembro datas, né, de quando que vai ser entregue, né, ou situações. E a gente mesmo, às vezes, esquece de certas coisas. Então, é bom ter tudo sim, documentado, mas não para, né, apontar uma cláusula, né? Conforme a cláusula X você descumpriu Y, né? sim. Então, a gente percebe isso, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. É. Mas como fica a ética? Não é importante mostrar que ele deve agir de uma forma mais correta? E se o cliente exigir continuar com o que é errado, não vale a pena abrir mão da sua contratação? Olha que pergunta bacana, né? É uma pergunta... na realidade, o ideal é sempre trabalhar com os nossos valores pessoais, né? Então, assim, de que lado eu estou? Porque a profissão da advocacia é uma profissão binária, né? Só que eu tenho os meus valores primeiro, então a gente tem que seguir os nossos valores, né? E nesse ponto, a Eveline vai aqui me ajudar. Mas primeiro a gente segue os nossos valores, né? Para depois, então, se não está havendo ética, né? Aí a gente que está seguindo, se a gente tem um valor de ética, a gente não pode continuar com esse contrato. Mas o que eu vejo é que às vezes nenhuma das partes tem a consciência disso, né? Então assim, as pessoas andam muito no piloto automático, né? Então assim, o cliente que, né? Ele fala não, eu quero essa cláusula, eu quero aquela cláusula, mas ele pensa assim só
do lado dele, né? Aí o outro cliente também, a outra pessoa do outro lado também. Não, eu quero só essa e essa que me interessa. Então ninguém pensa em ninguém. Então aí cabe o profissional que está elaborando o contrato ter essa percepção, né? De falar, não, olha, você criou essa cláusula aqui que você quer, mas e o outro lado, como fica? E o mesmo outro lado também, o lado contrário, né? E o outro, assim, aí a gente consegue criar um contrato mais equilibrado, né? Enfim. O papel do negociador, o mediador, o conselheiro, né, conciliador, seja lá o nome que for, o papel de quem está intermediando essa negociação, né, tendo alguém intermediando nessa negociação, no caso de advocacia, tem você intermediando isso, nessa pergunta, né, se você mostrar que está errado, não vale a pena abandonar o contrato. Essa coisa de abandonar o contrato é muito específico. Tem que realmente ser uma coisa, eu entendo que muito séria, muito realmente contra a ética, é uma coisa que realmente não dá para seguir adiante. Então, é um caso mais extremo, porque senão a gente não faz contrato nenhum. Se a gente não concordar com alguma coisa de uma das partes, não, então não vou tratar com esse cliente. Eu conheço gente que faz isso, que nunca tem um cliente do jeito que ele quer. Só que é muito complicado, você tem que conseguir ter pessoas que pensam como você. E não acontece, é uma coisa mais difícil. Então, eu acho que quem está mediando tem que sempre tentar continuar, explicar, claro, com certeza, falar, tá errado, isso tem esse peso, isso aqui também pode te prejudicar ali na frente, uma vez que uma das partes não vai cumprir e tudo mais. Mas em termos de valores, eu entendo que o valor do cliente, no momento que você está, pelo menos no coach, no processo de coaching, eu como coach no processo. Eu tenho uma gatinha que está atrapalhando aqui, mas pode falar. Oi? Minha gatinha está passando aqui, já passou 10 minutos aqui para jogar meu celular no chão. Mas pode falar. Mas não deu nem para perceber, nem balançou. Agora que balançou um pouquinho. Então é ela passando aqui. Diga. Então, no processo, eu vou falar um pouquinho do processo, como que é a parte de valores no processo de coaching, tá? Coach sou a profissional coach. O processo chama-se processo coaching e o meu cliente se chama coach. Só para o pessoal entender um pouco, quando eu acabo usando as nomenclaturas, só para ficar claro. Sempre o valor do meu coach, do meu cliente, vai ser a prioridade. Quando eu estou trabalhando com um processo de coach, os meus valores não entram no processo, eles ficam de lado. Eu os tenho, claro, aparece, mas não é ele que eu vou trabalhar. Eu tenho que entender o valor do cliente. Então, é possível a pessoa descobrir os valores num processo de coaching, o que realmente é importante para ela, sim. Tem ferramentas onde vai dizer exatamente da onde surgiu os seus valores, né? Porque os valores a gente vai adquirindo na vida, né? Com seus pais, com seus familiares, nos ambientes que você frequenta, na escola, enfim. Você vai se construindo e formando os seus valores. E aí você vai descobrindo se esses valores vão continuar com você ao longo da vida, porque a gente muda. A prova viva disso é agora na pandemia, como os valores mudaram, né? Uns subiram, outros desceram na escala, enfim. E outros apareceram. Então, isso vai evoluindo de acordo com o que a gente está andando na vida, né? Graças a Deus, a gente está sempre evoluindo. E no processo, o valor do cliente que é sempre em primeiro plano. Já no seu processo, eu entendo que da mesma forma, você vai entender o seu cliente, né? E você vai tentar atendê-lo nos valores dele, porque os valores dele podem ser diferentes dos seus. Não constando de uma coisa radical, tá? Como ética, um crime, mas falando de valores normais. Então, valores mais corriqueiros, mais como crenças, enfim. Você tem valores diferentes. E você tem que respeitar o valor do seu cliente. O que eu percebo, às vezes, é que um negociador ou um advogado, às vezes, ele quer impor o valor dele para o cliente.
Isso cria até uma ruptura com o cliente, ele desconecta. Por quê? Porque o valor do cliente é diferente. E às vezes ele fala assim, não, mas é assim o que é o jogo. Nesse jogo tem que ser assim, senão você não vai ganhar. E o cliente não se sente confortável com aquilo. Porque ele é diferente. Eu entendo os dois lados, mas eu acho que o advogado tem que primeiro entender o valor do cliente. Primeiro, o cliente dele é em primeiro lugar. Quando você lida com contratos, com partes muito díspares, né? Você tem o seu cliente pensando de uma forma, o outro lado pensando com valores completamente diferentes, com uma forma completamente diferente de pensar. Aí, eu até vou passar a pergunta para você. Acontecendo isso, eu acho que quando você está com valores muito díspares numa conversa, né? Numa negociação, o seu valor próprio, o seu valor pessoal vai começar a aflorar. Porque você é muito contraditório uma coisa da outra. Então, você vai começar a aflorar os seus valores. E aí você vai começar a pensar e até escolher um lado, porque um vai ser mais de acordo com os seus valores pessoais. E nem sempre esse lado vai ser o lado do seu cliente. Então, aí, como que você agiria numa negociação dessa? Onde, por conta de ser díspare, muito díspare, os seus valores começam a aflorar mais, a ter uma força maior numa negociação. Então, eu penso assim, eu olho primeiro os meus valores, né? Então, por exemplo, não enganar o outro. Então, isso é um valor que, para mim, é inegociável, né? Então, esse valor não é um valor que a gente negocia. Eu, pelo menos, não negocio esse valor. Então, se eu tenho uma proposta, vamos enganar o meu parceiro, o meu sócio, vamos vamos enganar, vamos sumir com dinheiro, é algo que eu não... Então, eu não participo dessa negociação. Eu prefiro realmente, como até a mesma pergunta, falei, olha, não... Né? Na verdade, eu acabo nem atraindo né? Porque eu acabo não tendo essa questão, ter essas propostas, né? Mas, de vez em quando, a gente escuta uma situação, uma proposta que a gente não concorda. Então, é uma questão de falar, não, eu não vou fazer isso, eu não concordo, porque não faz parte dos meus valores. Não me sinto bem utilizando, né? O direito é muito poderoso, né? Então, você pode utilizar o direito para o bem ou para o mal. Então, assim, eu não vou, dentro do direito, utilizar o direito para algo que eu não acredito. Então, não vou fazer uma negociação que eu entenda que não faz parte do meu valor pessoal. Mas, se tiver, enfim, não for algo que... Enfim, não tiver nesses pontos né, mais radicais, de enganar o outro, se for uma coisa, enfim, que alguma crença, algo que... Aí não, né? Aí cada um tem ali o seu ponto, né? Então, se para o cliente é mais importante uma situação, né? Aí cabe o advogado explicar, porque o risco é do cliente. Então, o advogado ele vai passar os riscos para o cliente e falar, olha, risco A, risco B, risco C, o cliente vai escolher qual risco ele quer suportar, né? Mas quando eu tenho duas partes que tem ali os lados muito opostos, né? Que tá muito na dualidade, né? O ideal seria contratar um mediador, né, para ajudar a solucionar o problema, assim, para tentar fazer com que as partes construam a solução do problema, né? Enfim, mas que normalmente é assim, né? Um quer uma coisa, outro quer outra, né? Mas é interessante isso, porque quando a gente consegue chegar no equilíbrio, é que começa a dar certo as coisas, né? Não adianta querer só um lado ganhar, não tem isso, não tem como, Não né? tem. Quando a busca é essa, né? Eu acho que a busca numa negociação é sempre o equilíbrio. Porque o equilíbrio vai fazer com que o contrato, como eu digo, fique de pé e você consiga seguir com ele. Só que na hora que você está ali na negociação, vamos supor, se você for falar alguma coisa, o outro lado vai falar, ela está falando isso porque deve ser vantagem para ele, ela é advogada dele.
Então, aí o outro lado fala alguma coisa que é até em benefício do seu cliente, mas o cliente fala, não, se ele falou é porque não é vantagem para mim. Então, aí é por isso acho que nesse caso você fala que chama um mediador, que é uma pessoa que não está em nenhuma das partes para poder entender. Tem um amigo meu que ele faz isso. Ele não é bem um amigo, né? Na realidade, um profissional da área de direito. Quando ele tem que fazer alguma proposta, às vezes ele pede para o juiz falar a proposta, né? Fazer a proposta, é uma proposta que ele está propondo, ele que trouxe a proposta. Mas ele pede para o juiz colocar a proposta. Claro que se o juiz colocou, alguém trouxe, mas quando vem da palavra, né, do juiz que parte, a pessoa entende que partiu dele. Então, tira aquela conexão de que está puxando para um lado ou para o outro. O duro de um contrato é isso, é essa competição, né? Essa coisa de ser para o meu lado. E você, às vezes, obscura a lente, você fica com a lente obscura porque você acha que, não, ele está levando vantagem. Às vezes a pessoa te propõe uma coisa que para você é muito bom, mas você vai com um preconceito, né? Você vai com um pré-julgamento de que a pessoa só quer te prejudicar, e nem sempre é assim. Então, eu acho que aí é que fica mais difícil uma negociação. Você conseguir entender, enxergar sem tomar partido, né? E você olhar para a situação, avaliando os dois lados, mas sem exatamente isso, de uma forma equilibrada, né? Tem que ter, claro, sempre vai ter que ter um ônus e bônus para todos os lados. Mas uns só querem ficar com ônus, outros só querem ficar com... Quer dizer, só quer não, né? Vai ficar com bônus. Então, eu acho que fica difícil. Fica muito complicado desse jeito. Agora, os valores são... numa negociação, você tem que entender os valores do seu cliente, para que na hora saiba tratar... responder o que o outro está falando. Quando o outro trouxer alguma coisa, já, às vezes, até retirar, porque sabe que a parte de cá não vai aceitar. Tá dentro. Às vezes é uma pergunta simples, você fala, antes, né, antes da negociação, você senta com o cliente e fala, você entendeu? Essa cláusula está de acordo com o que você pensa da negociação? Você cederia em algum outro ponto? Como que a gente pode levar isso de uma maneira que a gente consiga resolver isso hoje, principalmente, né? Porque isso acaba, você tem uma mesa de negociação, a coisa não se resolve, vai para frente e vai se prolongando e o tempo vai correndo e as coisas não vão acontecendo. Então, tem tudo isso. Então, a hora que você vem com um cliente bem resolvida com o cliente, facilita muito, né? Agiliza muito. Só que ainda dependemos de como virar a outra parte, né? Como que a outra parte virar, como ela se virar com contradições, se virar agressiva, né? Porque depende do que você está negociando, né? Depende muito do que você está. Às vezes é um conflito, então aí a cabeça não consegue raciocinar, você quer só prejudicar. As partes querem só se prejudicar entre si. E não conseguem avaliar, né? Perde o contexto da coisa, perde o senso de discernimento o que é bom, o que é ruim, o que é pessoal, o que não é. Então, é bastante complicado. É um papel realmente de sentar, de trabalhar com o cliente muito, muito, muito. Na verdade, assim, o ideal é que todos tivessem uma postura mais colaborativa com o outro, né? Aquela questão de empatia, de olhar o outro, né? Mas como que funciona essa questão do coach para a identificação de valores? Porque às vezes é difícil a gente identificar valores até mesmo numa negociação. Então, né? De eu chegar e já ser mais assertiva em relação ao cliente. Então, falar, olha, esse tópico aqui, essas 3 questões são inegociáveis. Agora, essas outras 15 questões aqui, nós podemos negociar para já ir para um caminho mais assertivo, né? Então, como que a gente consegue trabalhar, né, com isso, né? Como que o coach trabalha com isso, né? Tá um pouco fora.
caiu aqui a sua... Agora voltou. Agora voltou, caiu. Já caiu da sua... Então tá. Tá. Eu não fui adiante, eu estava esperando você voltar. Tá. No processo de coach, a gente tem ferramentas, né, que você passa, onde você vai, a pessoa até vai enxergar valores que ela fala, nossa, eu nem percebi que isso era um valor que eu tinha, né? E aí você vai identificar quais os valores da pessoa. Também identifica as crenças. Então, quando você identifica os valores, você vai identificar da onde surgiu esse valor, por que que você tem esse valor faz sentido para você hoje, que peso que ele tem hoje, né? Então, você tem todo um trabalho de material que você utiliza no processo e você vai conseguir identificar. E aí a pessoa, isso às vezes abre o horizonte da pessoa, clareia, puxa vida, eu estou conseguindo entender o porquê que eu respondo desse jeito, que eu ajo assim, porque eu tenho realmente esse valor. E aí você se enxerga melhor e consegue, e você vai se identificando, porque o processo de coaching é um autoconhecimento. Você sempre vai trabalhar o autoconhecimento. Porque não é um processo de mentoria, eu não vou dizer nada do que a pessoa tem para fazer. A pessoa é que vai... Eu busco dentro da pessoa todas as respostas e todas as soluções. E ela tem essas soluções. Mas às vezes fica obscuro para a gente. Então você precisa que venha um profissional onde consiga buscar isso dentro de você. Então é um processo de autoconhecimento. E a hora que você consegue enxergar isso, né, você consegue se entender, você vai levar isso e resolver as suas coisas mais para frente muito melhor. Porque você vai estar mais claro para você. Então, você tem, sim, como identificar os seus valores, da onde vêm os seus valores, e se esses valores vão permanecer, ou se você tem valores novos, ou enfim, se isso vai permanecer com você. E o que vale a pena você abrir mão ou não, que nem tem um valor. Ele é negociável ou não? Ou é inegociável? Não, esse aqui eu consigo, em alguns momentos, negociar. Eu consigo abrir mão disso, por algum motivo. Então, você consegue identificar tudo isso no processo. E aí a pessoa fica mais clara para tomar as suas decisões, entendeu? Sim, sim. Tem todo a pessoa aprende assim, na verdade, ela tem um conhecimento melhor sobre quem ela é. Seria isso? Sim, exatamente. Tem um conhecimento, sem dúvida nenhuma, melhor do que ela é, do seu poder, da sua força, das suas fraquezas também, e aí você pode trabalhar as fraquezas, você identifica quais são, e você pode trabalhar isso. Então, assim, você realmente se enxerga, né? É um processo que você vai olhar para dentro de você, e você vai descobrir e entender o que você quer. Quando você trata até de uma meta, eu passo ferramentas para descobrir se a meta é da pessoa, se essa meta é factível, se é possível ela... muitas vezes a meta cai por terra, porque ela não é da pessoa, não é executável, enfim, não é exatamente o que ela quer, está camuflada com exatamente o que está no fundo dela, que ela quer buscar. Então, você realmente... Porque não interessa tratar chegar até atingir uma meta que não é a que a pessoa quer, ela não vai ficar satisfeita, e não é isso que a gente quer. A gente quer que a pessoa realmente chegue lá e fique satisfeita com o que ela está buscando. Então, essas ferramentas todas para você olhar para si de uma maneira que você não vai nem estar percebendo que você está olhando tanto assim para si. É muito interessante. Nossa, que bacana, né? Olha aqui é uma pergunta interessante também, olha. E como se percebe que está inclinado para a parcialidade, né? Assim, o advogado, a advocacia é uma profissão binária, né? Então, a gente é parcial, a gente está de um lado. Então, a gente está do lado né, do cliente. Então, assim, mas no primeiro momento eu estou do meu lado, né? E aí eu tenho que primeiro ver os valores principais, né? E aí eu vou estar do lado do cliente. Então, num contrato, é lógico que a gente vai observar as cláusulas do contrato, verificar o que é melhor para o cliente, o que falta, o que pode colocar,
né? Mas aí existe um ponto. E não só olhar para o cliente que te contratou, olhar também para outra pessoa, para tentar também fazer com que o contrato seja equilibrado. Porque senão você acaba prestando um desserviço, porque não adianta fazer um contrato, formatar um contrato que seja tão bom só para um lado e tão ruim para outro lado, porque aí o contrato vai ficar difícil a execução desse contrato. Então, vai trazer problema para o próprio cliente que contratou a gente. Então, o ideal seria ter um equilíbrio, né, no contrato, com cláusulas que sejam cláusulas, né, boas para os dois lados, né, para que a gente não, para que fique no fio do bigode, vamos dizer assim, para que a gente não precise pegar esse contrato e, né, levar esse contrato para um poder judiciário, enfim, para que seja algo nesse sentido, né? Agora tem ali, ó, e se no meio do processo você se vê na situação da pessoa? Isso é um ponto interessante, porque a gente não pode né, se envolver na demanda da pessoa como se a gente fosse a própria pessoa, né? Então, esse é um aspecto interessante aí que até gostaria que você comentasse, Eveline, porque é algo mais até sobre autoconhecimento mesmo, né? Porque senão, se a gente se comporta como se a gente fosse a própria pessoa, acaba até não funcionando bem o processo, né? Por isso que muitas vezes até alguns colegas nem preferem advogar em causa própria, porque você está envolvido emocionalmente com aquela questão, né? O que você acha disso, Eveline? Exatamente. Muito boa pergunta. Você tem que ter empatia, né, com o seu cliente, com a outra parte. Você cria uma empatia, mas nessa empatia, o que é empatia? Você vai entender o problema dele, você vai entender a situação da pessoa, mas você não vai se envolver emocionalmente com essa pessoa. Você não vai se envolver com o que ela está passando, tá? Vou citar um exemplo, fora o contrato, que eu acho que fica mais fácil, tá? Você vê um acidente, né, de carro, aí a pessoa está lá, se você tiver condições, não sei, de repente, que a gente não pode até ajudar, mas de repente a pessoa está em pé, já está andando, mas você vai lá, já aconteceu comigo, até, na realidade não comigo, eu era criança, mas com os meus pais. E até a criança veio parar no nosso carro, a gente tinha água, então demos água para a criança e tal. Mas o que acontece? Você vai ajudar, você vai ter a atitude, porque a atitude do negociador também é essa, você vai ajudar, você vai ter a atitude, você vai ter empatia com aquele problema, com aquela situação, mas você não vai se envolver emocionalmente com aquilo. Você tem que ter uma inteligência emocional onde você realmente escute aquilo, mas você não vai ser afetado. Porque a hora que você se envolver emocionalmente, você vai perder como que eu posso explicar? Você vai perder o senso não é bem da justiça, mas tudo que você avalia emocionalmente... a razão, você perde um pouco a razão. Perde um pouco a razão, exatamente. Tudo que você avalia emocionalmente, só emocionalmente, ou muito emocionalmente, você perde um pouco. Aquilo foge um pouco das suas mãos, né? Você vai perdendo a diretriz e você pode perder a razão, exatamente. E você pode até prejudicar, no seu caso, você pode prejudicar o seu cliente, a pessoa que você está negociando, porque você começa a agir com o seu... Então, você tem que ter empatia com aquele problema, com aquela situação, mas você não pode se envolver. A mesma coisa no processo de coaching. Meu coach vem com os valores dele. Nós vamos trabalhar os valores, vamos ver, vamos identificar. Ele pode ter valores contraditórios com os meus, mas os meus valores no processo, aliás, no processo de coaching, o que eu penso, o que eu acho, o que eu sou, fica completamente apático, completamente estagnado. Claro que somos seres humanos, as coisas, né, vêm e vão, mas você tem que saber brecar aquele sentimento, você tem que saber brecar aquela coisa contraditória com ele, porque ele é o foco, é nele que você vai trabalhar. Você vai ter que atingir o que ele quer atingir.
Então, você tem todo um trabalho para isso, para você ter uma empatia, mas você não se envolver. E a mesma coisa o advogado. E a mesma coisa um médico, né, um cirurgião. Ele não vai operar o parente. Por quê? Porque ele vai se envolver emocionalmente, ele não vai ter frieza para tomar as decisões certas no momento certo, caso aconteça alguma coisa. Já vi isso acontecer. Então, você tem que estar mais frio, você tem que estar imparcial naquele momento. Então, numa negociação, emocionalmente, você tem que estar imparcial. Você tem empatia, você entende, você acolhe, dá acolhimento àquela pessoa, mas você não pega para si aquela dor, aquele sentimento, você aquela raiva, né? Se for o caso, você não pega para si aquilo, você trata como sendo dele. Não é fácil, mas é o que a gente busca. Isso é um desafio diário, né? Na verdade, né? Já, exatamente. Você pratica. E os nossos valores mesmo, também você está sempre usando os seus valores no dia a dia. Em tudo que você faz, você está aplicando os seus valores. Você não tem essa noção exatamente. Você não enxerga isso. Mas sabe o que, que eu acho? Eu penso assim, muitas vezes a gente tem que ter os nossos valores até numa plaquinha, porque em algumas situações a gente não aplica, porque assim, os valores, então a gente fala, os meus valores, né? Que nem a gente atende empresas aqui, né? Empresas, né? Então, normalmente o pessoal coloca os valores nas placas, né? Agora os valores no Sim. site, né? Só que o valor, ele precisa ser realmente efetivado, né? Então não adianta só falar. Então às vezes a gente tem algumas posturas que precisa ver se não está fugindo um pouco daquele valor inicial que a gente, né? Porque a gente pode, às vezes, ter uma ideia deturpada também de quem a gente é, né? Às vezes, quando a gente coloca um valor na verdade, a gente não tá seguindo aquilo que a gente... Então, tem isso também, né? São as plaquinhas da qualidade, né? Você tem que fazer o ISO lá, e aí você tem as plaquinhas do propósito, o que você quer fazer e tudo mais. E às vezes você lê aquilo na empresa, você como funcionário, fala assim, nossa, eu tenho que decorar se eu sofrer uma auditoria, porque não é uma coisa natural que você pratica, né? É exatamente isso, está no papel, mas não é o que é praticado. Então, isso é muito ruim. É bom você realmente colocar o que você pratica, né? Numa empresa que eu trabalhei, nós fizemos a qualidade, né? Implantamos o ISO, dentro do que realmente a gente executava. Inclusive, quando eu era auditada no meu departamento, era muito fácil. Por quê? Eu não tinha que ficar ali desesperada, criando documento e decorando o que eu tinha que falar. Por quê? Porque era o que a empresa fazia. E a plaquinha lá da empresa, eu não lembro como que era o nome disso, que tem exatamente a parte mais moral, era exatamente o que a empresa fazia. Então, era muito fácil ser auditado, porque você não tinha que ficar. E os documentos, eu fiz, eles montaram isso dentro exatamente do processo que a gente executava. Fica fácil o seu processo, fica fácil você ser auditada, tudo fica muito mais, tudo flui muito melhor. A auditoria flui. Eles chegam na empresa, fazem e você nem percebe que eles passaram. Quando não, a auditoria vem ao desespero, ninguém trabalha naquele dia, todo mundo fica só louco tentando atender os auditores. Então, é bem isso. Eu acho que cabe bem dentro disso que você falou. Você tem que realmente pôr no papel o que você vai fazer, o que realmente está dentro de você, o que você realmente executa. Senão, você vai ter problema depois, porque você não é daquele jeito, né? Então, vai cair por terra o que você escreveu. Porque às vezes acaba caindo por terra, né? Aqui tem um comentário tão interessante que eu tô lendo aqui da Paty, olha, Então, que diz faço para deve ser de uma forma racional, mais objetiva e não subjetiva e emocional. Isso é um ponto assim que eu acho muito interessante, porque se eu deixo só de uma forma objetiva, eu também fico uma coisa também muito complicada, né? Então, sim. porque tem que ter, assim, aqui no escritório a gente faz muita ação contra planos de saúde, né? Então, o que a gente percebe? Que os planos, assim, simplesmente tem lá uma negativa, não está no rol, né, da ANS, né? Então, não há uma preocupação, né? Então, quando a gente liga para tentar fazer um acordo com a operadora, enfim, né, não há
né? Não assim, não, olha, qual que é o tratamento, qual que é, né? O que que a gente pode oferecer, qual que é... Então, assim, as pessoas se sentem muito traídas, né? Assim, é um sentimento muito ruim, né? É uma coisa... Não, não é assim, ah, não, olha, a gente está lidando aqui só com o objetivo, aqui não está na lista da ANS, a sua saúde não me importa, você é um todo, né? Nesse caso, você deu um exemplo que veio bem a calhar com a pergunta, porque o que acontece nesse caso específico? As pessoas são treinadas assim, para seguir aquilo. E se você falar uma coisa diferente daquilo, a pessoa ela não é treinada, ela não está ali para raciocinar, para poder te entender. Ela repete aquilo que está escrito. Então, assim, está escrito que isso pode fazer, mas isso aqui é semelhante, como você disse, né? Esse outro procedimento é semelhante a esse, só tem um outro nome. Ah, mas não está aqui, não vai fazer. É mais ou menos isso. Então, realmente, é uma maneira só racional e objetiva, e é difícil quando você lida com pessoas que enxergam a coisa desse jeito. Já quando você tem a empatia para tratar a pessoa, você consegue entender, você tem compaixão daquilo, você consegue entender, mas você não se envolve, mas você consegue fazer uma análise daquilo, entender o que a pessoa está passando. Então, não é só um racional, assim, tão frio como esse racional de quem está te atendendo num plano de saúde, que é desesperador. Você liga e fala e, não, mas está lá, não, mas o site está falando, não, mas está. Aí você manda a pessoa tentar, ela, é verdade, não está. Então, assim, é muito complicado. E na negociação você tem que ter a empatia. E a empatia traz isso, traz você ter o acolhimento, você ter a compaixão, você entender o outro no que ele está passando. Porém, não se envolver. Mas você tem esse acolhimento, você traz essa parte que não fica uma coisa fria, uma coisa racional, uma coisa onde a pessoa não está entendendo a sua dor. É muito duro você Nossa, falar com alguém que não entende a sua dor, né? O que você está passando, no caso de direito, uma separação, uma briga judicial de alguma coisa, enfim, seja lá o que for, um processo contra um hospital de uma coisa que você passou, seja lá o que for, é muito ruim você tratar com alguém que não entende a sua dor. Mas você tem que entender ainda a dor dele e tratá-la como sendo dele. Você vai entender, você vai achar as soluções, mas você trata como sendo dele. Sim, exatamente. Mais acolhida, a pessoa se sente que você realmente está preocupado com ela, mas você não vai sentir aquela dor, ficar desesperada como ela, chorar como ela, você vai entender a dor dela e dar o acolhimento, mas você vai agir racionalmente para fazer com que aquilo for da melhor forma possível numa negociação, num contrato, para que aquela dor fique um pouco menor. Então, Eveline, o que que você acha agora nessa nossa pergunta final, né? Se O horário já deve estar aí. o Instagram vai derrubar a gente aqui, mas É. pensar no outro, né? É estar do seu lado ou é estar do lado do outro? Assim, quando eu penso no outro, eu deixo de estar, assim, porque existe essa questão, né, da pessoa falar, não, se você está pensando no outro, você não está do meu lado, você está do lado do outro. Então, assim, se eu pensar no outro, eu estou deixando de estar do meu lado porque eu pensei no outro? Ou como que funciona isso? Eu entendo que não. Eu entendo que quando você pensa no outro, aí que você está mais do seu lado mesmo. Quando você consegue pensar no que o outro está passando, no que uma parte está, no que a parte 1 está passando e no que a parte 2 está passando, eu acho que é exatamente quando você se encontra do seu lado. Ou seja, você está ali do seu lado, tentando ver o que está acontecendo. Porque essa coisa de tomar um lado só, nunca existe um lado só. Se você está em casa, seu pai e sua mãe briga, gente, não existe um lado só, nem só um está certo, nem só o outro está certo. É cada momento um está certo. É mãe e filho, cada momento. Um momento o filho está certo, um momento é a mãe. Por aí vai. Com o marido, com os amigos, não existe um lado só.
Não existe só um lado correto. Em nenhum relacionamento, em nenhuma negociação, eu acho que existe um lado onde aquela empresa está sempre certa. Todos os contratos ela está certa. Não, não existe isso. Mas existe sim, existem momentos. E a hora que você consegue enxergar o lado de um e o lado de outro, você está, acima de tudo, do seu lado. Eu entendo dessa forma, que você está bem consigo mesma e você está conseguindo enxergar as duas partes. Só que aí você tem que passar isso para o seu cliente. Você tem que mostrar para ele que o fato de você enxergar o lado do outro, você não está em detrimento do lado dele. Você não está indo contra o que ele está fazendo. Muito pelo contrário, você está conseguindo enxergar a coisa imparcialmente. Aí essa parte imparcial, né, é algo que não sei se a gente consegue ser tão, consegue completamente. Ser tão imparcial, mas eu acho que realmente é isso. Se a gente consegue trazer um contrato para o equilíbrio, a gente está olhando assim o lado de né? Porque aí o contrato vai ser cumprido, vai dar tudo certo, né? Muitas vezes, para a gente trazer o contrato para um equilíbrio, dá a maior confusão, porque o contrato vai e volta várias vezes, né? A pessoa fala, isso eu quero, aquilo eu não quero, isso eu não aceito, isso é um absurdo, aquilo não. Mas acaba sendo tudo resolvido num ambiente que ainda não teve o problema, né? Não aconteceu o problema. Então, quando o contrato é formalizado e ele é assinado, né, todas aquelas questões que poderiam acontecer já foram solucionadas, né? Enfim, Sim. então isso é interessante, que a gente consegue trazer para um equilíbrio e evita uma série de problemas futuros, né, que possam acontecer, né? Sim, e no fundo você acaba mostrando para o seu cliente, olha, não tem jeito, você não vai conseguir ganhar em tudo. Como você falou lá nas 15 cláusulas, você vai ter que ceder em algum momento. A gente sempre tem que ceder, né? Não existe, você sempre tem que ceder. Para você viver em harmonia, se você quer viver em harmonia, você tem que ceder. Não é ceder sempre, é saber o momento de ceder. Mas uma negociação, você tem que saber o momento de ceder. Então, você como advogada, eu tenho certeza que você vai sentar para o seu cliente, explicar bem, mostrar os dois lados, mostrar até onde ele pode ceder, ele também vai conversar com você e falar sobre isso, mas tem que ficar claro, sempre tem que ceder. Em nenhuma negociação existe onde você vai rígido e você... Aí não há negociação. É simples assim. Quando a pessoa entra rígida numa negociação, não vou ceder, eu não vou abrir mão, não há negociação. Ou pelo menos não naquele momento, né? Então a pessoa tem que parar, refletir e entender que alguma coisa tem que mudar. Porque o que é? É uma negociação. São ambas as partes, não é uma coisa que vem de um lado só. Então tem que atender ambas as partes. Em tudo na vida que você vai fazer, é sempre uma negociação. Você está sempre negociando. Tudo que você vai fazer, você está negociando. Menos, um pouco ou mais, mas você está negociando e você está cedendo. Você está cedendo também. Você nem percebe, mas você cede. Então, você tem que ter isso na sua cabeça. E ceder não significa perder. É esse o problema. O ser humano não gosta de perder, né? Eu não vou perder, eu não perco. Não, jamais. Não é perder. Ceder, muitas vezes, é ganhar. É fazer o contrato ficar de pé, é fazer a coisa ser executável. É conseguir mostrar uma coisa melhor para o outro. Então, ceder não é perder. É essa dificuldade que eu encontro nas pessoas. A pessoa acha que quando ela está cedendo, até numa discussão, a pessoa está vendo que, puxa vida, com os argumentos do outro, realmente não está parando de pé a minha argumentação, mas eu não vou sair daqui. Então, assim, ceder não é perder. É você conseguir enxergar as coisas por uma visão mais ampla. E é você estar bem consigo e com o outro também. Então, essa é uma dificuldade, não é fácil. Tudo que a gente está falando aqui de valor, de ceder, de negociar, de aceitar perder, aceitar cláusulas que não são só a seu favor, tudo isso é difícil, né? É difícil para o ser humano, mas tem que ser assim, né? Se você consegue entender isso de uma maneira mais leve, que você consegue ver um pouco de leveza nisso,
consegue executar mais coisas na sua vida. Sim, claro. Tá dizendo, o pessoal colocando aqui, né? A Paty, né, escrevendo aqui, numa negociação com boa qualidade de formalização, ambos os lados precisam entender que existiam pontos de vista e valores diversos de ambos os lados. Isso é verdade. É verdade. Não é simples mesmo, né? Não é simples. E também, assim, tem alguns valores também que tem coisas que ficam assim, tem algumas situações que ficam ocultas, que as pessoas não haviam pensado, que surgem, né? Então, Na hora. que surgem na negociação, né? Então, é bem interessante mesmo. É complexo, mas dá certo, né? É isso mesmo que a Paty falou. A Paty me deu um gancho muito bom, que também não vou me estender muito por causa do nosso horário, mas daria para a gente um pouco mais além. É você escutar o outro, primeiro escutar o outro, que é muito difícil, e você entender o outro, você olhar para o que o outro pensa, né? Como ela colocou, não lembro exatamente as palavras. Olhar para o que o outro pensa, olhar para o valor do outro, que é importante para o outro. Então, você tem que ter essa visão. Então, às vezes as pessoas vão para uma negociação e às vezes elas vão tão radicais que ela nem escuta o que o outro tá propondo. Às vezes é exatamente uma coisa até boa, mas vem do outro. Eu já falo não, aquilo que eu disse lá no começo, porque você às vezes nem escuta, você nem presta atenção. Você vai predeterminado a negar. E a hora que você predetermina a negar, aí cair contra, é muito ruim. Você sempre tem que estar aberto a ouvir. Ouvir, parar, pensar, refletir e depois decidir. É a melhor maneira de você ir aberto para uma negociação assim. Aí você pode até falar, olha, agora eu preciso de um tempo para pensar. Você não precisa resolver na hora. Às vezes sim, às vezes não. Aí, mas você ir aberto para você escutar e entender o que o outro quer dizer, puxa, aí a negociação flui. Em algum momento ela vai fluir. Pode não ser hoje, mas amanhã ela flui. Desde que o outro consiga refletir sobre isso. E olha como é interessante, né? O que o Frank colocou aqui. Ceder não é fraqueza, é um ponto interessante, porque ceder, na verdade, é uma fortaleza, né? Que ceder para os fortes, né? Quem cede, para os fortes, exatamente. Que tem que ter uma maturidade para ceder e né? Muito, muito legal. Ceder desde que não fira nossos valores é algo saudável. Eu vejo como um ganho, pois negociar é fazer com que fique bom para as duas partes. Ceder a gente não pode ceder quando é um valor inegociável, né? Aí não tem como ceder, né? Sim. Aquela que já é aqui, né? Mas ficou bom, e a gente consegue fechar com chave de ouro aí com esse comentário. Com comentários maravilhosos, né? Bom, nossa, agradeço muito por sua participação. Gente, queria muito agradecer, vocês são incríveis, só comentários assim maravilhosos, né? Sim, nossa, foi incrível mesmo, muito bom. E você também, Eveline, muito obrigada por, assim, né, trazer seu conhecimento aqui para a gente também, né, mudar um pouco essa cultura, né, de que polaridade, né, essa cultura de polaridade, de que polaridade, certo e errado, né, essa coisa de que um está certo e outro está errado, de que só o meu lado funciona e o lado do outro não funciona, enfim. Não é bem assim. Né? Ninguém está querendo ser adversário, né? Então tem que jogar no mesmo time, é difícil. Obrigada, querida. Obrigada pelo convite. Gente, para vocês também, um beijão para vocês. Beijo para vocês, obrigada. Até uma próxima. Bom final de semana.